Boa noite, pessoalzinho. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, enfrentando aí essa pandemia, né? Essa quarentena, que é quarentena e não quarentena ao mesmo tempo, né? Mas que de alguma maneira impacta na nossa vida, tá? Vamos dar continuidade na nossa aula de neurologia, tá bom? Hoje o nosso tema é o coma, tá? A gente aí tem os. Esse slide aqui que eu fiz para vocês é um resumo de cuidados gerais. É como se fosse uma revisão de todos os cuidados gerais de enfermagem ao paciente neurológico, tá bom? Eu vou estar disponibilizando essa aula. Vou ver se eu já mando para vocês pelo WhatsApp essa aula mesmo, tá bom? E o restante eu vejo se eu vou mandar para vocês pelo e-mail, para vocês terem acesso a todas as aulas, tá? Então, esse daqui a gente vai estar falando depois um pouquinho lá na frente, tá? Vamos entrar então no nosso tema de hoje, que é o coma, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o estado de coma, né? O que é um estado de coma? Estado de coma é quando uma pessoa fica com consciência comprometida, né? E demonstra pouco ou nenhuma reação. Ou seja, nenhuma reação a estímulo, que ela seja verbal, ela não é capaz de abrir os olhos, pronunciar palavras, nem obedecer a comandos simples, tá bom? Existe vários tipos de coma, como nós vamos ver lá na frente, tá? Coma, na verdade, é um sinal do enfermo que apresenta uma doença grave que está comprometendo o sistema nervoso central. A gente também tem, às vezes, o coma induzido, né? Às vezes, no caso da Covid-19, por exemplo, que o paciente precisa de um respirador, o médico acaba induzindo um coma, né? Para poder pôr esse paciente no respirador, né? Que imagina um paciente consciente no respirador, né? Estudos demonstram também, assim, que o estado de coma é um estado bem delicado para a gente lidar com o paciente, porque os estudos já demonstram que esse paciente, ele demonstra sempre alguma reação emocional com as coisas que estão acontecendo em volta dele. Ou seja, o último sentido de um ser humano a se perder é a audição. Estudos já demonstram que os pacientes em coma têm esse sentido da audição ainda, tá? Então, por mais que eles não estejam conscientes, eles às vezes eles conseguem entender, às vezes ouvir ou reconhecer a voz de uma pessoa, a voz de uma pessoa da família, que ele goste muito, que ele ama. Então, não é porque o paciente está em coma, desacordado, a gente vai tratá-lo de qualquer maneira, ou falar desrespeitosamente sobre o seu estado de saúde ao lado dele, tá? Então, a gente tem esse estudo que demonstra, esse estudo ainda demonstra que vários pacientes tiveram reações emocionais ao encontrar uma pessoa querida, alguma coisa, ouvir o toque, né? Em ouvir e reconhecer, até demonstrar essas emoções em lágrimas, né? Então, hoje esse estudo já demonstra isso, né? Então, aí, para a gente tomar o cuidado, né? Porque o paciente está em coma, que a gente pode desrespeitá-lo, né? Quando eu digo desrespeitá-lo, é porque às vezes a gente acha que a pessoa não está ouvindo, não está entendendo, não está. E assim, por mais que é um estado que os médicos da ciência conheçam, vai muito além da essência, da estrutura do sistema nervoso central, né? Então, tem um ponto aí que a gente tem que lembrar que o cérebro é sempre uma caixinha de surpresa. Tem um ponto aí que não se explica ainda como funciona essa subconsciência do coma, né? Então, a gente presta atenção nas palavras usadas, vai manipular, se apresenta, né? Você não tá ficando louco, né? Você só tá respeitando o próximo. Olha, eu sou a enfermeira Karina, vamos tomar um banho gostoso hoje, né? Olha, seu Francisco, eu vou estar passando essa sondinha no senhor. Então, não custa nada a gente manter essa entrosação, esse respeito, tá bom? Lembrando que esse corpo, por mais desacordado que seja, pertence a alguém, pertence à vida de alguém, que não é a nossa, né? Então, a gente sempre faz para o próximo aquilo que a gente faria para nós mesmos, tá bom? As alterações da consciência, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Ou seja, nossa, mas o que é isso?
As alterações das consciências qualitativas são aquelas alterações que vão modificar todo o conteúdo da consciência e não afetam o estado de alerta, tá? Então, o paciente ele vai ficar inconsciente, mas vai ficar, vamos supor, em estado de alerta da dor, por exemplo, tá bom? Aí, se a gente pega um coma metabólico, que pode ser, às vezes, ocasionado por conta de um diabetes, por exemplo, descontrolado, né? A um coma alcoólico, por exemplo, é, é um dos pontos que os médicos usam, às vezes, para uma morte cerebral, né? Para um coma. Então, se você tem uma morte cerebral, um dos métodos que os neurologistas usam é o estímulo doloroso. Então, e o estado de alerta do paciente. Então, o paciente não apresenta nenhum estado de alerta, aí fora outros parâmetros também que existem, mas esse é um deles, tá? Então, as formas qualitativas da alterações da consciência qualitativa é quando a gente modifica o conteúdo da consciência, mas mantém o estado de alerta do paciente, tá bom? As quantitativas, também conhecida como nível de consciência, determina o grau de lucidez quanto à percepção da realidade. O paciente está lúcido e tem a percepção da realidade, tá bom? Então, aí ela vai mexer com vários graus do nível da consciência do paciente. O estado de coma sempre vai ser o grau máximo de alteração quantitativa da consciência. Ou seja, é quando ele perde totalmente o nível da consciência, né? Então, se sabe, às vezes, estudos demonstram que às vezes o paciente está num grau de uma alteração quantitativa, porém, quando ele volta desse coma, às vezes ele descreve tudo o que aconteceu com ele. A ciência explica isso? Tenta explicar, mas não existe uma explicação óbvia ou lógica para isso, tá bom? Então, quando você tem um estado de coma no grau máximo de alteração quantitativa, há uma incapacidade do indivíduo acometido de interagir com o ambiente ou a reagir a qualquer estímulo, tá? Com preservação de funções vitais automáticas, como circulação, respiração, excreção. Então, aí vale um ponto também interessante da gente ver, que a gente pensa assim, quando a gente imagina um paciente em coma, a gente imagina um paciente entubado, com sondas, né? Nem sempre a gente tem um coma vegetativo, que nem sempre o paciente, às vezes, necessita de um respirador. Às vezes o paciente está em coma, né? E suas alterações vitais estão, de suas funções vitais estão sendo automaticamente preservadas. Então, esse estereótipo de um paciente em coma, a gente sempre ter ele em coma, imaginar ele entubado ou com sondas, vocês tiram um pouco da cabeça de vocês, porque existe estados de coma que o paciente consegue preservar essas funções vegetais, não, vitais, tá? Quais são as causas do estado de coma? A gente pode ter uma perturbação grave do funcionamento cerebral, né? Que é devido aos AVCs, né? Um AVC pode ocasionar um coma, tumores, distúrbios metabólicos, envenenamento ou asfixia. E a gente também tem o coma induzido, que é provocado por medicações administradas pelo médico, tá? Quando o coma induzido é utilizado? É utilizado para terapia, né? Geralmente é utilizado, às vezes, muito para guardar a energia do indivíduo. Então, igual a COVID. Quando o médico induz um coma, eu posso estar falando besteira porque eu não li exatamente isso, se a COVID chega a levar o paciente em coma pela doença, tá? Mas na maioria das vezes eles induzem esse coma para poder levá-lo para o respirador, né? É uma tentativa, além de você não ter o paciente em estado de alerta e com um tubo na garganta respirando, que não deve ser nada agradável, é também uma tentativa, às vezes, o médico de induzir um coma, de preservar a energia desse indivíduo. Então, quando ele está acordado e com o respirador, por exemplo, ele está com a consciência da respiração. Então, na verdade, ele vai estar brigando com o respirador, entre ele querer respirar e o respirador fazer a sua função. Então, se induz um coma, né, para o paciente ficar inconsciente, para que o respirador faça a sua função que ele deverá fazer.
Então, por isso que se induz o coma, principalmente quando o paciente está num respirador, tá? Ou às vezes para preservar a energia do paciente. Então, a gente tem às vezes algumas cirurgias que o paciente, algumas patologias que o paciente tem, só que ele precisa estar num estado mais, vamos supor, calmo, tranquilo, é necessário. Então, assim, induzir um coma é muito complicado, existem vários critérios e regras para isso, que casos médicos que vão ver, tá? Os diferentes tipos de coma são, a gente tem o coma estrutural, aquela que altera a estrutura anatômica do cérebro, tá? Isso pode acontecer com traumatismo de armas brancas, de armas de fogo, ou nos acidentes vasculares cerebrais, encefálicos, ou nos acidentes automobilísticos, acidentes de queda. Então, todo coma estrutural é aquele coma que foi devido a algum trauma na estrutura anatômica do cérebro, tá? Então, ela não tem nenhuma relação de natureza orgânica, né? É por conta de algum acidente. Aquele coma metabólico é quando há distúrbios metabólicos do cérebro, tá? Por exemplo, como diabetes mellitus, tá? Eu vou passar aqui na frente, que eu coloquei um pouquinho mais sobre o coma metabólico para vocês entenderem, tá? O coma metabólico é caracterizado por uma disfunção cerebral difusa, por comprometimento por processos metabólicos orgânicos do cérebro, metabólicos do organismo. A gente tem aí desordens metabólicas, a queda de tanto a queda da glicemia como o aumento da glicemia. A gente tem aí o aumento do cálcio. A gente tem, às vezes, também, muito desordem orgânica, como a uremia, encefalopatia hepática, hipercapnia, tá? A gente tem várias doenças que podem estar levando, vários desequilíbrios, desordens metabólicas, que podem estar levando a um coma metabólico, né? A gente também tem os medicamentosos, que às vezes podem causar esse coma, a gente chama que são os agentes exógenos, tá? Drogas, inalação de gases, hipotermia. Então, as drogas, a gente fala tanto dos fármacos como as drogas ilícitas, tá? A inalação de gases também, tá bom? Então, aí a gente tem vários para vocês entenderem como é o coma metabólico. É sempre quando ele é ocasionado por algum comprometimento nesse processo orgânico do cérebro. Eu vou passar para vocês esses slides agora de manhã e vocês pesquisam, tá? Eu já nem entrei em detalhe aqui, propositalmente mesmo. Vocês pesquisam o que significam cada palavrinha dessa, tá bom? A gente vai discutir melhor na próxima aula, que a gente vai estar usando elas também, tá bom? Então, aqui a gente tem também o coma induzido, aquilo que a gente acabou de falar, tá? Que é provocado artificialmente por medicações, com finalidades terapêuticas, né? Na cirurgia de grande complexidade, aquilo tudo que a gente acabou de falar, tá bom? Sinais e sintomas de coma, tá? A gente tem a letargia, que aí eu já coloquei o significado para vocês, é todo o estado de lentificação psicomotora, né? Então, a gente tem aquela sedação que a gente pode deixar o paciente num estado de letargia. Então, ele não vai estar em coma, mas vai estar no estado lentificado psicomotora, tá? A gente tem o estado de estupor, né? O que é o estado de estupor? É o estado onde do indivíduo que responde pouco, mas que ainda pode ser afetado por um estímulo vigoroso, às vezes um estímulo de dor, por exemplo, tá? A gente também tem como é feito o diagnóstico do coma, tá? A gente tem as causas do estado de coma, elas podem ser reversíveis ou irreversíveis, tá? Vamos supor, no estado de... Acontece, às vezes, vamos supor, com anticonvulsivantes, por exemplo, em doses elevadas, vamos supor que o paciente toma, e Dantal, por exemplo, em doses elevadas que o paciente toma, às vezes há um desequilíbrio e esses medicamentos abaixam a quantidade de cálcio no organismo. Então, o paciente ela pode ter um estado de coma por falta dessa substância, tá? Normalmente é revertido em 24 a 48 horas, feita a reposição desse cálcio. A gente fala que é um estado de coma reversível. A gente tem os irreversíveis que às vezes podem ser ocasionados por tumores, né?
Normalmente aquelas que envolvem a estrutura neurológica acabam sendo, às vezes, muitas das vezes, irreversíveis, tá bom? A gente tem aí o diagnóstico pelo exame clínico, feito pelos testes laboratoriais, exames como eletrofisiológicos de imagem. A gente tem aí também a avaliação neurológica e clínica, tá bom? O estado de coma também, além dos exames de imagem, mas principalmente é feita uma avaliação neurológica do paciente. O único profissional que faz, que é capacitado para fazer esse tipo de avaliação, lógico que é um neurologista, tá bom? Esse quadro 1 aí, eu mostro para vocês como um dos critérios que é utilizado para essa avaliação, que é para determinar o nível de conteúdo da consciência, tá? Então, o médico aí, ele vai estar observando a intensidade do estímulo necessário para acordar em ordem crescente. Então, assim, qual que é a necessidade de estímulo que o paciente está precisando para poder acordar? Chamar em toque de conversação normal, chamar em voz alta, toque leve no braço, toque vigoroso nos ombros, estímulo doloroso. Aí o médico vai descrever essa resposta. Ela foi motora? Qual foi o grau dessa resposta e o tipo? Ela foi na fala, conteúdo e coerência. Então, vamos supor, o paciente só murmurou, ele falou ai, por exemplo, num estímulo de dor. Resposta ocular, abertura ocular, ou ele ocultou essa abertura ocular. Então, o paciente, de alguma maneira, ele vai estar respondendo se ele tiver um sinal de alerta, tá? E descreve o que ocorre após esse estímulo. Aí a gente entra aí na escala de coma de Glasgow, que eu acho que quem vai ver com vocês também é o SINAX. E também depois vocês vão estar vendo ela melhor em UTI, tá? Essa escala de coma de Glasgow é a escala que descreve o grau de incapacidade de inconsciência do paciente, tá? O médico neurologista acaba utilizando bastante. A gente tem 3 padrões aí para poder avaliar. O médico avalia a abertura ocular, então você tem a numeração, é mais ou menos a escala de Apgar. Aí vocês não tiveram neonatal, vocês podem ter visto em pediatria. Ela funciona mais ou menos, você vai fazer a somatória desses pontos. Então, você vai observar a abertura ocular. Essa abertura ocular está espontânea? Está sendo ao comando verbal? Está sendo ao estímulo de dor? Ou não tem nenhuma abertura ocular? Então, você pontua aí de 1 a 4, né? O que foi observado. Melhor resposta motora, tá? Principalmente do membro superior. Obedece a comando? Então, se o médico fala assim, levanta o braço esquerdo, levanta o braço direito, está levantando ao contrário, ou você está levantando, está pedindo para levantar o braço e levantando a perna, ou não levanta nada, né? Flexão anormal, decorticação, extensão anormal, que é a descerebração, ou nenhuma. Aí vai pontuar aí também. Melhor repouso verbal. Melhor resposta verbal, desculpa. Ele tá orientado, tá confuso, palavras inapropriadas, né? Sons incompreensíveis, como são os murmúrios, ou não tá tendo nenhum som. Vai pontuar também de 1 a 5. Aí, feito esse quadro, essa avaliação, que claro que não é tão rápido assim, né? O médico vai fazer a somatória desses pontos. Então, a gente tem escala de coma de Glasgow, que dá a pontuação de 15 a 12. É uma escala leve, né? Um coma leve. De 9 a 12, a gente já considera o coma moderado. E menor que 8 já é um coma grave, tá? Ou seja, o paciente está sem nenhum sinal de consciência. Aí, os cuidados da enfermagem, tá? Quando o paciente estiver em coma, faltou o E ali em cima, nós devemos sempre manter os seus olhos limpos, lubrificados e ocluídos, tá? Isso é um cuidado importante para a manutenção, principalmente da retina do olho do paciente, porque a partir do momento que a gente tem os movimentos involuntários, né, das pálpebras, então a gente tem essa lubrificação. Quando o paciente está em coma, que ele já não tem mais esse movimento voluntário, então ele não lubrifica. Então, é como se vai secar essa região ocular. Então, é importante que a gente sempre mantenha os olhos do paciente limpos, lubrificados com aquele algodãozinho. Aí vai depender, a gente pode passar uma faixinha
e amarrar, mas sempre lubrificados e ocluídos fechadinhos para que a gente não entre sujeira e coisa e tal nos olhos do paciente, tá? Sempre fazer a aspiração da sonda nasogástrica antes da administração da dieta, para saber se ela está bem localizada, tá? Para saber se vai ter uma estase alimentar devido ao quadro do ilho paralítico. Então, por conta do ilho paralítico, a gente pode ter um estágio alimentar aí. Então, a gente sempre aspira essa sonda nasogástrica para saber o conteúdo do líquido. Observar o equilíbrio hidroeletrolítico. Na sonda nasogástrica também a gente sempre passa a aguinha antes e depois para fazer a hidratação da alimentação, tá? Observar o equilíbrio hidroeletrolítico por meio de balanços de perdas e ganhos do paciente, tá? Então, aí a gente vai observar pelas fezes, né? Pela urina do paciente, quanto ele está perdendo. Então, a gente tem que ter esse padrão hidroeletrolítico. A indução de soro também é importante de saber a quantidade de soro que está sendo infundido no paciente, tá? Utilizar coxins ou protetores para evitar lesões da pele. Sempre nas proeminências ósseas, como cabeça, cotovelo, glúteo e calcâneo. Utilizar colchão casca de ovo. Se não houver na UTI ou no leito, porque nem todo paciente em coma às vezes fica na UTI, ele tem um quadro estabilizado, né? Como eu falei para vocês, o quadro dele é totalmente estabilizado, as funções estão estabilizadas, mas ele está no estado vegetativo. Então, ele fica numa ala de internação normal. Pede para a família utilizar, achar esse colchão casca de ovo. Ele não é muito caro, é aquele colchão, parece a caixinha do ovo, que é exatamente igual, por isso que é casca de ovo, é exatamente uma caixinha de ovo. Ajuda a não ter pressões na pele do paciente, tá? Manter condições seguras contra infecções hospitalares, então sempre manter a higienização, né, as medidas, as técnicas, por meio de emprego de técnicas assépticas e de um sistema apropriado de sondagem vesical, aspiração e secreção de curativos, então prestar bastante atenção nessas técnicas, tá? Ajudar no estabelecimento de alguma forma de comunicação, caso o paciente se encontre afásico e tenha sofrido qualquer alteração na qualidade da fala. Então, às vezes, quando o paciente está retornando de um coma, né, às vezes foi estubado, tudo, o paciente às vezes volta um pouco desorientado, um pouco afásico, não consegue conversar adequadamente. A gente procura, isso tem falado sempre em quase todas as patologias. A gente sempre procurar um meio de comunicação eficaz com o nosso paciente, tá bom? Notificar o enfermeiro ou médico qualquer alteração do quadro neurológico, então, alteração das pupilas, midríase, miose, consciência, motora, etc., tá? Falar calmamente com o paciente, informando-lhe e orientando a respeito do que está sendo realizado, aquilo que eu conversei com vocês, né? O paciente está inconsciente, está em coma, mas sempre falar calmamente com ele. Atentar para os casos de agitação, verificar obstrução de vias aéreas, distensão vesical, irritação meníngea, tá? Manter meias elásticas de média compressão, para a gente evitar embolias, tromboses, tá bom? Observar e comunicar alterações. É claro que alguns detalhes aqui, tipo meias elásticas, uma enfermagem que vai, né? Às vezes o médico prescreve e também não é. Às vezes o paciente tem algumas doenças pré-existentes que não pode ser feito uso dessas meias, tá? Observar e comunicar alterações de nível de consciência, de comportamento e ocorrências de convulsões, tá? Então, as convulsões a gente vai observar tipo de crise, a localização, nível de consciência, intercorrências respiratórias, a sua duração. Auxiliar a promover a higienização oral e corporal. A higienização oral. A gente sempre fala muito da higienização corporal e vamos falar um pouquinho sobre a higienização oral do paciente em coma, tá? É importante que a gente faça essa higienização oral do paciente, que um estudo feito na Unicamp, aqui em Campinas mesmo, demonstra que a falta de higienização oral está relacionado, principalmente com pacientes de UTI, 80% das infecções pulmonares de vias aéreas, tá? Principalmente inferiores, tá? Então, mas ele não está se alimentando, professora, né? Está se alimentando com sonda, então ele está com oral limpo. Não, nem sempre. Então, é importante fazer essa higienização pelo menos uma vez ao dia, oral, nesse paciente, tá bom? Para que a gente evite essas futuras infecções. Monitorar os sinais vitais e a pressão intracraniana, que a gente vai ver o que é o PIC semana que vem, acho que amanhã.
quadro instituído e comunicar alterações de frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial, tá? Bom, é uma aulinha mais difícil de entender, tá? Eu vou passar já para vocês isso. À noite vocês vão ter esse conteúdo com a explicação. Qualquer dúvida, me procurem, por favor. Tem algumas questões, algumas matérias que é fácil eu dar, vamos supor, pessoalmente para vocês, tá? Essa é uma das disciplinas, essa é uma das questões. Estou me esforçando ao máximo, mas vocês podem entrar em comunicação. Bons estudos para vocês, espero revê-los em breve, tá bom? Um grande beijo.